Boa noite. Aqui quem fala é o professor Gilbson, professor voluntário neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará pelo Núcleo de Cultura Clássica. Hoje é a primeira aula deste que a gente chama de Grego 1, deste curso. Então, nesta primeira aula, eu gostaria de falar um pouco sobre o alfabeto grego, sobre as origens do alfabeto grego. Eu espero que vocês acompanhem. A aula está sendo gravada, depois vai ser compartilhada com vocês. A gente teve alguns problemas antes do começo da aula, mas eu espero que não aconteça mais nada. Então, aqui, a primeira coisa que eu queria falar era sobre o alfabeto proto-sinaítico, ou sinaítico, que não é bem um alfabeto, ele é um silabário ou uma outra forma de escrita que não contempla as vogais. Vocês estão entendendo? Mas ele uma forma de escrita que ele é meio que assim fosse o bisavô do alfabeto grego. E aí você tem aqui uma inscrição que foi feita numa mina ali no Sinai, no deserto do Sinai ali, e que tem assim algumas marcações, né? E que ela é onde cada símbolo meio que representa uma sílaba. Vocês estão entendendo como é que funcionava? Então, na verdade, ele representa, na verdade, uma consoante. A pessoa precisava, pelo contexto, completar qual era a vogal que estava ali. Então, você tem aqui, olha, esse símbolo de ondas. Vocês estão vendo? Um símbolo de um zigue-zague. Esse símbolo ele representava, né, o som né? E aqui você tem uma cruz, né, que representava o som t, t, t. E aqui você tem uma espécie de um cajado que representava o som l, l. E aqui você tem uma espécie de uma planta de uma casa que representava o som b, b. Aqui você tinha uma espécie de um olho que representava uma espécie de uma pausa, assim, um g, g. Aqui você tem o cajado de novo, representando o som L, e aqui você tem essa cruz, essa marca representando o som T, T. Tá dando para compreender? Isso foi escrito entre 1700, 1500 antes de Cristo. E aí, se a gente fosse substituir pelas letras do alfabeto latino, né, a gente teria um M, um T, um L, um B, uma pausa, né, um L e um T. E aí se a gente fosse colocar as vogais, a gente pronunciaria como uma coisa como mat, la, balat, balat, mat, la, balat. Rodrigo. E esse alfabeto é antes ou durante ou depois dos hieróglifos egípcios? Ele é depois, porque os hieróglifos eles combinavam silabário com ideograma. O silabário é um símbolo que representa o som, né? O som de uma sílaba. E o ideograma é um símbolo que representa uma ideia. Aqui não, aqui eles já estão representando só a sílaba, só a consoante. Uhum. Tá dando para entender? Okay. Sim.
E aí só com a consoante você completa a vogal e você entende. Então ele já é derivado, né, desse outro sistema egípcio, né? Uhum. Aí esse significado, essa inscrição significa para a senhora, para a dama. E se vocês já leram a Bíblia, vocês já devem ter ouvido falar de Baal, né? Baal. Uhum. Baalat, né, Sim. seria o feminino, né, de Baal, né? E aí essa aí seria uma dedicatória, né, para uma divindade feminina. E a Hathor, né, uma deusa egípcia, né, segundo, né, os estudiosos, né, da inscrição, né, seria uma homenagem a essa deusa egípcia. Tudo bem? Sim. Aí, continuando aqui os slides. Sim, como senhora, dama, às vezes para a dama, para a senhora, né? Depende aí, às vezes eles colocam outras traduções. Aí aqui você tem aqui uma tabela bonita que a gente não vai dar tempo da gente ver tudo, mas a gente vai ver um pouco com a evolução, vai dar para ver as evoluções das formas. Aqui você vê uma forma que era bem parecida, bem com uma cabeça de touro, né? A essa cabeça de boi, né? Sim, ele já está lá no Google Classroom. Aí aqui, isso. Aí aqui você tem já uma simplificação, né, desse desenho da cabeça, né, de boi, que vai dar origem, né, a outras formas. Aí aqui quando o, você tem o chamado cativeiro da Babilônia, né, quando o povo israelita, né, é levado, né, para a Babilônia, eles vão aprender, né, uma nova forma de escrita, que é essa escrita que é chamada de quadrática. Então, eles tinham uma forma mais antiga, que era essa forma aqui, mas aí eles vão aprender, né, uma forma diferente. E aí essa forma quadrática vai evoluir para a forma que é usada hoje no alfabeto, ou na escrita, melhor dizendo, do hebraico moderno. E aí você tem aqui a imagem, né, o que, que a imagem representava, né, lá no hieroglifo, né, e aqui outros significados, né, que a imagem podia trazer, né, como forte, poder, líder, né, alguns significados aí, né. E aí o som que representava, né, lá no mais assim no período anterior, né, e aqui o som que representa no hebraico moderno, e aqui aí mais essa forma intermediária aqui que era usada em todo o Oriente Médio e também no Mediterrâneo. Os fenícios, que eram um povo comerciante, eles vão modificar essa forma e vão levar para a Grécia. E aí os gregos vão levar para a Itália, que vai modificar esse. Primeiro, os gregos são os primeiros que colocam as vogais e criam um alfabeto de verdade, não um silabário, não um abjad. Um termo em árabe para esse tipo de silabário é abjad. Eles vão escrever tanto as consoantes quanto as vogais das palavras. E aí eles vão criar primeiro alfabeto real. Aí o Juliano está comentando que no hebraico as vogais são ocultadas e só dá para saber com certeza como se pronuncia uma palavra se o falante já conhece a palavra em questão. Isso era comum em línguas antigas? Sim.
Era muitíssimo comum. É por isso que esse alfabeto aqui, essa forma de escrita, podia ser usada para escrever o egípcio, para o hebraico, o fenício. Era fácil de ser usado para várias línguas. Mas quando chega na Grécia, eles vão modificar essa escrita, acrescentando as vogais. E aí, quando eles levam para a Itália, vai haver também mudanças e, e vão dar origem também ao nosso alfabeto. O nosso alfabeto é um alfabeto latino, né, que surgiu na Itália. Tá tudo bem? Todo mundo está entendendo? As colunas, a evolução aqui da escrita. Aí, aqui tem o resto da tabela. Aqui tem uma outra tabela que ela assim, Não, o alfabeto fenício não tinha vogais, só tinha as consoantes. O alfabeto grego, ele pega algumas consoantes e usa como vogais e cria outras consoantes. Então aqui você tem aqui uma outra tabela que vai relacionar o proto-sinaítico com o fenício antigo. Sim, o alfabeto fenício ou a escrita fenícia não tinha letras para as vogais, só tinha letras para as consoantes. E aí os gregos vão pegar o alfabeto fenício, vão usar as letras que representavam consoantes para representar vogais e vão criar outras letras consoantes. Jefferson, quer fazer uma outra pergunta? Sim, professor, eu ia perguntar tudo isso antes de Cristo, né? Sim, claro. A chegada na Itália. Aqui, o alfabeto grego por volta de 800 a.C. O alfabeto proto-sinaítico por volta de entre 1700 e 1500 a.C. Isso porque você falou que ele chegou na Itália, né? Aí ele chegou na Itália nesse período, nos 700, 800, é isso? Não, foi Antes de depois, né, Cristo? de 800, né? Talvez Ah, tá. assim, até por volta lá mais assim do século V a.C., né? Certo, certo. Alguém perguntou aqui sobre aqui. Essa consoante é tipo a semivogais do latim? Não, não é isso. Quando a gente está falando dos símbolos, das marcas, das coisas escritas, dos símbolos escritos, visuais. Não estamos falando dos sons. Tá, entende? Então, a palavra era escrita só com os símbolos que representavam consoantes. E aí a pessoa sabia que aquilo ali era uma sílaba. Então ela acrescentava uma vogal do lado daquela sílaba. Boa noite, Fernanda. Aí a outra pessoa perguntou assim: professor, ao fazer essa troca, as letras que eram consoantes deixaram de ser consoantes e passaram a ser vogais ou assumiram as duas funções? As letras que eram consoantes passaram a representar sons vocálicos e porque o que acontecia é que nem todas as consoantes que haviam em fenício e nas outras línguas lá do Sinai, nem todos os sons de consoantes, elas faziam parte dos sons de consoantes do grego. Tá dando para entender? Então, Boa noite. Neide, Sim. você voltou? Neide, você pode assistir a aula gravada, não vai aparecer
Ninguém na gravação, viu? Nem precisa ficar procurando quem está fazendo alguma coisa aí nas imagens, viu? Eu bloqueei agora, então não vai poder abrir a câmera. Eu acho que ela é o próprio troll, na verdade. Ela está se passando por outra pessoa. Uhum. Sim, eu entendi. Mas a gente tem que. Sim, gente. Vamos lá, continuando. Essa turma vai ser bem grande. Essa turma vai ter 70 pessoas. Entende? Então, só vai dar trabalho. Tudo bem? Tudo. Hoje eu tô vendo aqui, tem 74. Tá entendendo? 74. Então já tá legal, já tá legal. Aí continuando aqui. Sim, aí essa tabela aqui mostra, né, a evolução do proto-sinaítico para o fenício antigo para o grego. Esse valor fonético era o valor do proto-sinaítico ou do fenício. Aqui, ó, por exemplo, a letra Aleph, ela não tinha som de A, ela tinha som assim, um som de que a gente chama de oclusiva glotal. É uma espécie de uma pausa, né? A garganta fecha. E normalmente na transcrição a gente representa como se fosse com asteriscos. Com asterisco não, é apóstrofo. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, o grego não tinha essa oclusiva glotal. Então, eles puderam pegar o símbolo, virar ele e usar como a vogal A. O João Ribeiro está comentando que essas consoantes indicavam as seguintes vocais. Elas davam a pista. Essas consoantes que haviam, né, algumas consoantes que davam a pista de que depois ia vir uma vogal, determinadas vogais. Então a Vav dava uma pista que na sequência vinha um U, ou né, um U, e o Yod dava uma pista de que na sequência vinha um I, e o Rei dava uma pista que na sequência vinha um A, ou um E, ou um O. Entendi. Existem quantas vogais no alfabeto grego? Depende se você está falando de. Deixa eu descer então, já falei aqui, né? No Koiné e no clássico você vai ter o mesmo número de vogais, calma. Aí aqui, aí aqui vocês veem aqui, aí esses valores fonéticos fazem referência ao fenício e não ao grego, tudo bem? Então, para vocês saberem, né, quais eram essas consoantes que eram representadas, né? Aí aqui, continuando, pronto, vamos entrar agora no alfabeto grego. Você tem no alfabeto grego, em símbolos escritos, você tem 7 vogais escritas, 7 letras. 7 letras. Tudo bem? Mas você tem mais vogais do que só essas 7. Mas assim, as letras são 7. Alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y, ômega. Tudo bem? Falei as 7? A primeira é o alfa, a segunda é o epsilon,
A terceira é o eta. A quarta é o iota. A quinta é o ômicron. A sexta é o Y. E a sétima é o ômega. Tudo bem? Professor, Ah, quer dizer que essa pronúncia que a gente tem aqui, a portuguesada, não é a correta, né? Que a gente fala aqui ômega, né? sim. Bate Siririca. Alguém falou? Tibério? Não, era essa a pergunta, porque a pronúncia nossa, a portuguesada, não é a correta, né? Que aqui a gente dá ênfase no O, né? Ômega, né? Não, aí é que tá. Existem, em cada língua, essas letras, elas têm nomes. Nomes, assim, no inglês é anglicizado, no português aportuguesado. Então aqui abaixo, para que vocês entendam a diferença, eu coloquei a mesma tabela, só que com o nome das letras aportuguesado. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, aí ni, psi, ômicron, pi, rho, sigma, aí tal, y, phi, chi, psi, ômega. Isso são os nomes das letras em português, aportuguesadas. Aí aqui tem esse sinal agudo aqui, gente. Isso aqui foi o erro meu, assim, porque eu fiz isso aqui usando a inteligência artificial. Tá entendendo? Eu peguei uma imagem, mandei a inteligência artificial fazer uma outra imagem, mas ela colocou um acento aqui em cima. Perdão, viu? Continuando. Aí, aqui, assim, a questão da pronúncia, eu pronunciei diferente do nome das letras em português, porque eu estava tentando pronunciar o nome das letras como elas são pronunciadas em grego, com a pronúncia que tenta... que tenta aproximar de uma pronúncia mais antiga. Eu acho que agora a Deide está se passando por Josué. Mas o que esse cara ganha atrapalhando a aula, mano? Como é que pode? Não, ele quer justamente isso. É troll. Professor, bane logo esse ridículo aí, por favor. Certo. Josué, né? Vamos aqui. Uhum. Professor, tirar a autorização do microfone. Isso. Sim. Eu vou... agora que falta um pouco tempo para a aula, né? Eu vou desativar o microfone, tá bom? Pronto. Desculpa aí, gente. Eu vou desativar aqui o microfone, tá bom? Porque o problema, gente, é só assim, ter vocês todos, quando vocês todos estiverem assim no coisa, né, na mesma sala do Classroom, isso aí vai ficar mais fácil. Mas continuando. Então, assim, existe uma pronúncia que tenta fazer com que a pronúncia, que tenta aproximar a pronúncia a uma pronúncia mais antiga. E existe uma pronúncia que tenta ser mais assim acadêmica, e existe a pronúncia moderna, como os gregos falam hoje lá na Grécia, porque o grego ainda é falado na Grécia, em Chipre, na Turquia. Sim, seria fácil bloquear, mas na verdade eu nem deveria ter esse tipo de trabalho. O problema foi toda a questão dos e-mails. Vocês lembram dos problemas dos e-mails?
Então, para eu alcançar mais gente, eu divulguei, né, aqui a sala, né? Mas depois, nas próximas aulas, quando vocês estiverem todos no Classroom, eu vou marcar a opção aqui para só entrar quem já está lá no Classroom. Isso, o link vai ser o link do Classroom. Vocês estão entendendo? Mas aí, continuando aqui o que eu estava falando. Então, olha, a gente vai ter bastante tempo para poder... Se essa pessoa estiver no Classroom, a gente vai encontrar e vai tirar ela. Sim, o que eu estava dizendo? Então, aos poucos vocês vão ver essa questão da pronúncia, mas eu preciso apresentar, né, aqui a forma maiúscula, que ela é mais original, e a forma minúscula, que ela é mais posterior, ela é mais medieval. Tá dando para entender? Alfa, beta, gama, delta, y, zeta ou zeta, eta, theta ou theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Aí aqui só para chamar a atenção para o sigma ele tem um sigma final, sigma telicó, que ele tem esse formato diferente quando ele aparecer no final de uma palavra. E esse outro símbolo, esse outro sigma mais redondo, ele aparece no meio ou no começo de uma palavra. Aí é que essa questão da transliteração, as minúsculas elas vão surgindo aos poucos e elas vão ser usadas principalmente depois ali no período da Idade Média. As maiúsculas elas são mais antigas. Quando existe uma coisa que a gente chama de um processo que a gente chama de transliteração. Transliteração é uma forma de você tentar identificar de alguma forma o valor fonético aproximado de uma letra numa escrita que você desconhece. Então, por exemplo, o alfabeto grego ele foi transcrito para o alfabeto latino, né? E foi usado normalmente essas equivalências. Alfa se usou o A para fazer a transliteração, para o beta se usou o B, para o gama se usou o G, o delta se usou o D, o Y se usou o E, o zeta se usou o Z, o eta também se usou o E, mas depois de um tempo começou a se usar esse símbolo aqui, essa linha superior chamada macron, para diferenciar o Y do eta, para representar que ele era um E longo. O θ se usou o TH, porque ele era um som de T aspirado. O iota se usou o I. Percebam que o iota minúsculo não tem pingo, não tem pingo aqui. Sim. O do pH, né? Você está usando, está dizendo, né? Aí aqui, o kappa
foi transliterado pelo K, o lambda foi transliterado pelo L, o mu foi transliterado pelo M, o ni, perceba que o ni ele é pontudo, ele parece um V, ele foi transliterado pelo N, o xi, ele é bem assim, cheio de voltas, ele foi transliterado pelo o X, mas ele tem um som de xi, ele não tem som de X. O Ômicron foi transliterado pelo o Pi foi transliterado pelo P, o Rho, que parece, ele é redondo e parece assim um P, ele foi transliterado pelo R. O Sigma foi transliterado pelo S, o tal foi transliterado pelo T. Perceba que o tal não tem assim aquela parte que corta aqui em cima. Ele é mais reto aqui em cima, né? O Y, ele foi transliterado ou pelo U ou pelo Y. Ele é transliterado como U, principalmente quando ele faz parte de ditongos. Quando ele aparece sozinho na sílaba, ele foi muitas vezes transliterado pelo Y. O Fi ou Pi, ele é transliterado pelo P e o H. Você vai pronunciar como P? Não é como P. É assim. Se você for pronunciar como P, você tem que fazer a aspiração. Tem que fazer assim. Pi, pi, pi. E se você não... Aí, isso é uma pronúncia mais antiga. Mas se você não conseguir fazer essa pronúncia, você vai ter que fazer uma pronúncia mais moderna. Vai fazer como se fosse um F. Fi, fi. Está claro? Aí continuando aqui, o ki, ele é para ser um som de K aspirado. Então, vocês podem pronunciar ele assim, como se fosse assim, ki, ki, ki. Mas se vocês não conseguirem, você pode tentar simplificar de duas formas. Ou você faz como se fosse um K normal, ki, ou você assim raspa como se fosse um som de H em inglês, de tipo de hot dog. Você vai dizer assim, he. Tá dando para entender? Então você tem essas opções. Ou você faz assim um som de K aspirado, assim, ki, k. Ou você faz um som um som simples de K normal, porque você não consegue fazer, ou você faz um som mais simples, como se fosse um RR, ou um R no começo de palavras, e diz assim, he. Tá claro isso? Aí agora, o psi foi transliterado como PS, e ele tem esse som PS normal desde a antiguidade, sim, psi. Agora, ômega, ele é um O longo. Então, normalmente você vai pronunciar assim, O, ou você vai pronunciar O, mas ele tem que ter dois tempos. Não, hoje eu não vou fazer a lista de presença, não. Mas eu agradeço pela a participação. E aí tem essas outras regrinhas aqui que eu vou terminar aqui a aula falando delas, que é quando você tem dois gamas em sequência, ou um gama seguindo um kappa, ou um gama seguindo um xi, ou um gama seguindo um ki, o som gama ele vai nasalizar. Ele não vai ser assim, unga. Ele não vai ser gg. Ele vai ser unga, unka, unksa, unk.
eu vou repetindo isso, é só para terminar aqui. Então, quando você tiver essa sequência de letras, o gama não vai ter o som de G, vai ter um som de nasalizado. Aí aqui os ditongos. Alfa Y vai ser AU. Y vai ser eu. Eta Y vai ser EL. Aí, ômicron Y vai ser um que vai ser um pouco a exceção, que vai ser não vai ter lista de presenças hoje. O ômicron Y ele vai ter exceção porque ele vai ser assim, ele não vai ser ou, ele não é ou, é Aí aqui tem um errozinho de digitação, não deveria ser UI, deveria ser Y iota. Aí, então seria UI. Tudo bem? Aí então ainda tinha mais um slidezinho. Esse slide aqui é para mostrar assim, a diferença desse iota subscrito para o iota adscrito. O iota subscrito era assim. Ele era um iota que ele era escrito e pronunciado na antiguidade, mas ele no período clássico já ele parou de ser pronunciado e ser escrito. Mas os gramáticos lá de Alexandria, eles começaram a escrever ele abaixo de vogais longas, como alfa, eta e ômega, longos, para marcar assim, um caso chamado dativo e para poder reconhecer relações entre raízes de palavras. Sim, vai ficar salvo. Então, isso aqui, você pode pronunciar isso aqui como ai, ou só como a. Isso aqui você pode pronunciar como ei, ou como é. Isso aqui você pode pronunciar como oi, ou como ó. E a transliteração fica assim. Já isso aqui, o alfa, esse epsilon, esse ômicron, sempre são breves. Não, assim, a atividade de hoje é você vai ter que fazer uma leitura. Você tem que fazer a leitura da introdução do Atenaze. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Então, aqui, isso aqui sempre foi pronunciado na antiguidade como ai, isso aqui como ei, isso aqui como oi. Tudo bem? Aí amanhã eu vou repetir isso aqui, vou dar mais algumas dicas. Deixa eu só mostrar aqui o que eu quero que vocês leiam. Sim, vocês estão vendo aqui já na sala de aula esses trechos do Atenaze em português. Nesses trechos do Atenaze em português, vocês aqui, eu quero que leiam a introdução. Deixa eu ver qual é a introdução aqui, porque o nome aqui não... Pronto, é esse aqui. É o primeiro. Aí aqui vai ter uma introdução aqui, um prefácio, falam sobre os autores do livro, falam sobre o método do curso, e quando ele vai passar essa parte, vai ter, assim, falando sobre o alfabeto, aqui na parte 2. Eu quero que leia, né, toda aquela introdução ali e leia essa parte do alfabeto. São 14 páginas. Tudo bem? A leitura para amanhã?
Aí amanhã eu não vai ser aberta a sala, viu, gente? No sentido de que, porque hoje eu deixei liberado, qualquer pessoa com link podia entrar, mas aí a gente vai conseguir assim tirar nessas pessoas. Agradeço pela participação. Encerro aqui a gravação.